Se você deseja viver algo novo, abra a tua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3, por favor. Obrigado, amores. Que bênção estar na presença do Senhor, amém? Como é gostoso viver algo novo. Eu quero falar hoje sobre algo que tem mexido muito comigo nesses dias de pandemia e tem tirado o sono de muitas pessoas, porque você tem um entendimento de que você quer viver algo novo. Isso é notório, é real, todos nós queremos viver algo novo, mas você viver na essência algo novo mexe com as nossas estruturas, porque quando você quer viver algo novo, você precisa ter duas atitudes na sua vida, como dois grandes homens da Bíblia que eu vou falar sobre eles tiveram. A atitude nos dias atuais é tudo para nós. Repita comigo: a atitude nesse período que eu estou vivendo é tudo para mim. Por que eu preciso ter atitude? Se eu quero ser um conquistador, eu tenho que ter atitude. E se eu quero ser um libertador, eu também preciso ter atitude. Então, se você quer conhecer, quer viver algo novo, você precisa ter atitude. A sua atitude, ela é acompanhada de conquistas e de libertações, amém? Quantos creem nisso? Aleluia. Eclesiastes capítulo 3, no verso 1, o texto diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Podemos ler junto? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todos juntos? Vamos lá? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pai, em nome de Jesus, é a tua igreja, papai, com a tua palavra, as escrituras sagradas. Nós estamos aqui desejosos, papai, porque queremos viver algo novo. Nessa noite, só o Senhor conhece o nosso coração e as nossas atitudes. Só o Senhor pode, Deus, esquadrinhar os nossos pensamentos. Por isso, nessa noite, nós nos colocamos como igreja diante do Senhor, pedindo para que o Senhor manifeste da tua glória, para que o Senhor nos mostre, Deus, o que o Senhor quer falar conosco nas entrelinhas da sua palavra. E nós glorificamos ao Senhor pelo privilégio, pelo dom da vida, pelo teu amor que está sobre nós. E eu clamo a presença do teu Espírito em cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Se assente, por favor. Está perto. A volta de Jesus está mais perto do que nós podemos imaginar. Quando nós olhamos para a nossa vida, nenhum de nós imaginaria que nós viveríamos esse período de pandemia, esse desacerto no mundo, essa condição esquisita que todos estão vivendo, de A a Z, de mamanda caducando, do mais rico ao mais pobre. Todos nós estamos passando por momentos muito delicados. Quantos concordam comigo aqui? Diga eu. Há um medo, há um pânico, há uma confusão na nossa mente. Nós não sabemos o que é certo, direito, e o que é errado, até onde que a política está envolvida nisso, até onde que homens gananciosos estão querendo tirar proveito de uma confusão que o mundo está passando. Há uma incerteza em todas as coisas. E olhando para o texto de Eclesiastes, ele é muito claro. Ele fala que há tempo, tem um tempo determinado para todo o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o que Deus tem para nós e tudo que Ele quer fazer, essa confusão ela começa a acontecer. E se eu não for um conquistador ou um libertador, eu não vou ter êxito na minha conquista com Deus. Olha só, nós temos um amigo, grande amigo, ele é o líder da Visão Celular Modelo dos 12 aqui no Mato Grosso do Sul, apóstolo Edilson. Esse homem tem uma igreja chamada El Shaddai, ao qual uma igreja que tem muitos discípulos, que está acometido. Ele foi diagnosticado com Covid-19. Ele foi entubado agora, na quinta-feira, 3 dias de intubação, indo para o quarto. Os médicos disseram que se até o 7º dia não tiver o efeito, algo pode acontecer de ruim,
e eles vão trocar medicamento. Ele está nas mãos do Senhor. Quantos creem comigo que ele está na mão do Senhor? Eu não tenho dúvida. Eu vinha dizendo no carro agora para minha mãe que essa doença é uma coisa louca, e se eu não for um conquistador e libertador, eu não vou viver a glória de Deus aqui na terra, eu não vou fazer parte do projeto de Deus. As coisas elas vão passar por mim, elas vão acontecer, não vai ter valor para a minha vida, tudo aquilo que eu busquei, tudo aquilo que eu vi, se eu não tiver com a presença de Deus. Eu disse para minha mãe, eu não tenho medo algum de pegar essa doença, não tenho. Nós temos uma discípula que passou por isso, está bem, teve alguns sintomas, mas está 100% recuperada, está firme, estava aqui conosco hoje cantando, louvando, glorificando a Deus. Mas nós temos um apóstolo que está lá internado agora, sendo entubado, sendo medicado, assistido, muitas pessoas orando por ele, e a vida dele está nas mãos do Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã e não sabemos o que vai acontecer conosco. Por isso que Eclesiastes diz que tem tempo para todo propósito. Eu já gostei muito de carro barulhento, mas hoje não gosto mais. Tem tempo para todo propósito. Deixa o irmão embora. Amém. Tem tempo para todo propósito debaixo desse céu. A tua vida é um propósito de Deus. A tua saúde é um propósito de Deus. As tuas finanças é um propósito de Deus. Tua família é um propósito de Deus. Você é um propósito de Deus. Amém? Para que você viva o propósito de Deus, você tem que entender que você precisa primeiro ser um conquistador. E depois que você começa a conquistar, você tem que ser um libertador. Como assim, apóstolo? Há tempo para todas as coisas, há tempo de você entender que a tua vida, ela precisa do poder de Deus sendo estabelecido em você. De você entender que a tua vida, ela não é uma vida comum, que você veio para cá só para passar por aqui, para você ir embora. Você veio para cá para que um propósito de Deus se cumprisse na tua vida. Por isso que a palavra diz que há tempo para todas as coisas, e para todo propósito debaixo do céu tem um tempo. Às vezes você não consegue entender o que você está fazendo aqui sentado. Escute isso. Alguns cultos, eu tenho perguntado a alguns discípulos, acaba o culto, eu vou até eles e pergunto, como é que foi o seu culto? Qual foi o ganho que você teve? O que você aprendeu? Eu pergunto isso várias vezes em vários cultos, inclusive na minha casa. Na minha casa, quando nós chegamos ao pós-culto, eu recebo os meus filhos ali e eu pergunto para o Arthur, para o Hugo, para o Luan, para o Vitor, eu pergunto o que vocês aprenderam hoje, como é que foi o seu culto? Eu vejo que há uma dissensão de pensamentos, porque um filho entende uma coisa, outro entende outra, mas eu acredito que tudo tem um propósito debaixo do céu. O propósito de você entender hoje que você precisa ser um libertador para ser um conquistador, ou você precisa ser um conquistador para você ser um libertador. Olhando para esse texto, sabendo que Deus, é o que diz aqui, a tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado para todo propósito que está debaixo do céu. Nós estamos debaixo do céu proféticos, amém? Tem um propósito. Eu disse aqui no carro agora, se eu for vítima dessa Covid, eu não sei como é que o meu corpo vai reagir a essa doença, mas eu pedi para não morrer agora, porque eu tenho muita conta para pagar, eu não quero ir embora daqui devendo para ninguém. Mas depois que passar essas contas, qualquer hora é hora, ou se Deus me der resiliência, para eu aguentar, passar por isso tudo, para poder viver aquilo que Deus tem aqui, minha família viver também, está perfeito, está ótimo. Então tudo tem o seu tempo determinado, amém? E eu vejo que tem um homem na palavra, um homem que foi um conquistador. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Josué capítulo 1. Quantos estão comigo aí? Diga eu. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga eu. Então repita comigo, tudo tem o seu tempo. E diga, todo propósito, ele vai acontecer, desde que Deus esteja presente. Então todo propósito de Deus, ele vai acontecer na tua vida. O propósito que Deus estabeleceu para você é para que você seja um conquistador e um libertador. Quando nós olhamos para nós, as nossas conquistas, quando nós olhamos para nós, as nossas limitações, é difícil eu ser um conquistador vivendo o tipo de vida que eu estou vivendo. É difícil. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a quem? Repita comigo, a Josué, filho de Nun e auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse seu povo, e a terra que eu te dou
e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu te tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, até o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim também serei contigo. Nunca te deixarei e jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Está perto a tua conquista. A tua conquista, tudo que você planejou, tudo que você almejou, tudo que você sonhou, está mais perto de você do que você imagina. Tudo está perto de você. Se você está no propósito de Deus, tudo tem o seu tempo determinado por Deus, e todo o propósito de Deus vai se cumprir aqui. Então você precisa entender que para você conquistar, você precisa se esforçar. Josué, ele se esforçou, não porque ele queria se esforçar, mas porque veio uma ordem divina para ele ter um esforço. Escute, quantas vezes você já deixou de conquistar algo que você gostaria muito de conquistar, mas você só não conquistou porque você não se esforçou como deveria? Quantas situações passaram pela tua vida que estavam nas suas mãos e às vezes elas esvaíram, elas saíram no vão dos seus dedos sem você poder conquistar, sem você poder agarrar elas definitivamente para você, porque você não se esforçou como deveria. Josué, o que tinha para ele ali era a terra da conquista. Eles iam entrar e conquistar a terra tão prometida ao povo de Israel. Só que ele precisava se esforçar. Para eu me esforçar, eu preciso ser um conquistador. Só se esforça quem é um conquistador, e só conquista quem se esforça. Se nós não nos esforçarmos para todos os propósitos que Deus tem para a nossa vida, nós seremos meros espectadores da conquista do meu irmão, do meu vizinho. Eu não vou conquistar porque eu não me esforcei, mas eu fui chamado para ser um conquistador, amém? Você foi chamado para ser um conquistador. Quantas coisas você tem que conquistar diante de Deus? Quais são as bênçãos que você traz para a tua vida diante de Deus? Existem muitas. Nós não gostamos muito de propagar o que Deus faz conosco, porque parece que isso para nós se tornou algo comum. Eu só conquisto, eu só celebro, eu só glorifico quando é de muito valor, quando tem muita relevância aquilo que eu fui abençoado. Mas todos os dias, quando nós acordamos, nós conquistamos o direito de viver. Todos os dias, quando nós saímos para o trabalho, nós conquistamos o direito de sermos protegidos pelo Senhor, porque tudo está debaixo de um propósito. Eu não sei se você já esteve com alguém muito doente, que precisava de um milagre, e a pessoa morreu às vezes ao seu lado e não conseguiu alcançar o milagre, porque não era o tempo, era o propósito de Deus. Então, na nossa vida, não conta o tempo que nós estamos vivendo, mas conta o propósito que Deus tem conosco. E se eu quero ser um conquistador, eu tenho que focar no propósito de Deus. Está perto, a minha conquista está perto, a sua conquista está perto. Todas as bênçãos que você sempre almejou estão muito perto de você, mas você precisa se esforçar. Deus, ele fala com Josué aqui. Imagina, se coloca na mente de Josué. Josué foi treinado por Moisés. Eles eram homens de deserto, homens de guerra, homens que estavam ali prontos a qualquer ação, homens preparadíssimos. Mas quando o seu mentor, ele é levado por Deus, Josué, ele perde as suas estruturas. Às vezes nós não conquistamos porque nós confiamos muito nas pessoas que estão ao nosso lado e não confiamos em nós. E você precisa confiar em você, no teu potencial. Não é no potencial do teu vizinho, do teu irmão, da tua mãe, do teu pai. Você tem que confiar no seu potencial, porque dentro de você existe um propósito.
Se esse propósito ele é real na tua vida, então você nasceu para ser um conquistador. Josué, ele ficou focado em Moisés. Ele olhava para Moisés, era o seu ídolo. Mas Moisés morreu. Ele disse aqui, Deus diz para Josué: olha, meu servo Moisés é morto, agora é eu com você. Esforça-te, tem bom ânimo. Eu farei de você a mesma coisa que eu fazer com Moisés. Onde você botar a planta do seu pé, você vai conquistar. Tudo por um propósito. Amém? Quantos estão comigo? Diga eu. Você está aqui por causa de um propósito. Você recebeu Jesus na tua vida por causa de um propósito. Você recebe livramento todos os dias de morte porque tem um propósito na tua vida. Você sai para trabalhar todos os dias porque tem um propósito, porque tudo tem um propósito debaixo desse céu. Tudo tem um propósito. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Por isso que Deus ele fala para Josué: não separa do livro desta lei, nela medita dia e noite, para que vá tudo bem com você, para que você entenda quais são os propósitos. Olhe para mim. Você tem medo de morrer? Quem tem medo de morrer aqui, ergue a mão. Se você não erguer, tem muitos mentirosos, porque até eu tenho medo de morrer. Quem não tem medo de morrer, cara? Eu disse essa semana em casa, nós estávamos jantando. Eu falei para os guris assim: eu não tenho tanto medo de morrer, mas eu tenho mais medo do que vai ser causado no coração de vocês, porque eu sei o que é perder alguém que você ama. Eu falei: quem que vai cozinhar para vocês? Falei para meus filhos: quem que vai fazer esse macarrão gostoso? Chegamos da obra, era 1 da manhã praticamente. Aí fui cozinhar, fazer um macarrão, aquele macarrão delicioso, e todo mundo foi para a sala, nós comemos, era 1h30 da manhã. E eu olhando para eles, falei: puxa, e a hora que o papai for, quem que vai assumir de fazer o macarrão para vocês? Ainda bem que o Vitão está ficando especialista no macarrão, porque nós temos que transicionar os nossos conhecimentos, porque tudo isso é um propósito. Então eu tenho medo de morrer, você também tem medo de morrer, mas nós precisamos de uma preparação para morrer. Como assim, pastor? Eu tenho que estar preparado e falar: Deus, pode voltar? Não, é se preparar com Deus, com o seu propósito. Eu tenho que estar bem com Deus. Minha mãe disse agora no carro, ela falou assim: bom, se eu morrer, eu vou voltar para casa. Eu tenho que ter esse entendimento de que se eu me desligar desse plano, eu vou voltar para casa, porque a tua volta para casa é um propósito que está debaixo desse céu, porque o conquistador, ele conquistou por você. Josué entrou e guerreou pela sua terra prometida. Hoje você pisa na sua terra prometida, porque lá atrás, a conquista ela aconteceu para as nossas vidas. Agora nós precisamos ser libertador, amém? Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, o texto ele é bem lindo, bem específico, bem profundo. Fala aqui do nascimento do Messias. Se eu quero entrar num propósito de conquista e quero ser um conquistador e um libertador, eu tenho que aprender com Josué, que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que ter bom ânimo, e eu tenho que aprender com Jesus, porque Jesus, ele foi o nosso grande libertador, aquele que nos libertou do império das trevas e nos transicionou para o reino do seu Pai, amém? Olha o que diz aqui o texto do Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Só um parênteses aqui, abre aspas. Aqui o texto está falando de Jesus. Jesus que iria vir, queria morrer pelos nossos pecados para nos libertar da escravidão da morte, amém? Jesus, além de um conquistador, ele foi um libertador. Continua: e sem ele nada do que foi feito se fez. Para por aqui um minuto, porque todo o propósito de Deus debaixo dessa terra vai se cumprir na minha vida e na sua vida, amém? Todo o propósito de Deus, Jesus um propósito de Deus, Josué um propósito de Deus, eu e você um propósito de Deus, amém? Quantos creem comigo, diga eu. Verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz, a quem? Dos homens.
A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar do propósito a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Ele veio para testificar do propósito. Verso 9: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, propósito, mas o mundo não conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não receberam, propósito. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Repita comigo: propósito. Verso 13: filhos nascidos não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou em nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele a quem eu disse, o propósito de Deus. O que vem depois de mim tem a primazia, porque foi o primeiro que eu. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Repita comigo: eu faço parte do propósito de Deus. Para eu receber o propósito de Deus, eu preciso primeiro ser gerado, depois eu preciso nascer, depois eu preciso evoluir, aí eu preciso entrar na iniciação de Deus e do seu propósito. Deixa eu falar algo para você. Às vezes você nem sabe o que você está fazendo na igreja, sim ou não? Às vezes você não tem um entendimento, você acha na tua mente que você vem ao culto para receber as bênçãos, que você vem para resolver um problema da tua alma. Às vezes você vem tão sobrecarregado que você chega aqui, o louvor ele te toca, você já está zero de novo. Às vezes você acha que a minha oração aqui no fim do culto, impondo as mãos sobre você, vai causar um reboliço na tua vida e você vai sair transformado. Escuta, tudo isso é propósito, mas não é o propósito original. O propósito original de Deus é dizer para você que está perto. O que está perto? O reino dele e a justiça dele. Para que se cumpra em nós, tem um propósito que foi estabelecido por Deus. E tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Você está aqui, é automático. A bênção de Deus ela já aconteceu na tua vida. Você recebeu o teu milagre, a imposição de mãos, você recebeu uma oração, isso já faz parte do propósito, porque o propósito original é transformar você em um conquistador. Depois que você recebe essa unção de conquistador, você começa a conquistar primeiro você, depois a sua família, depois os teus bens, os teus projetos, aí você começa a entrar no processo de libertador, assim como Jesus. O que nós temos que entender é que Jesus, ele era o verbo que se fez carne, ele precisou vir e se materializar como homem, assim como eu e você, para que João testificasse dele, que existe um propósito sobre a tua vida, que a tua vida ela não é só uma vida de você ir trabalhar, voltar para a tua casa, comungar com a tua família, e depois você dormir, acordar de novo e trabalhar, e você voltar para a tua casa, e assim sequentemente. Isso é o que uma pessoa humana, uma pessoa comum, ela vive, mas nós não somos comuns, nós somos extraordinários, nós temos a presença de Deus em nós. O verbo que se fez carne, ele era luz nas trevas. Hoje nós temos a luz da presença do Espírito Santo em nós. Se nós temos essa luz, nós somos um conquistador e um libertador, e o propósito de Deus já está se cumprindo na nossa vida. Nós temos que ter esse entendimento. Você não está aqui só de passagem, só para ocupar o lugarzinho aí do teu banco, lustrar a cadeira e ir embora para sua casa. Não, tem um propósito na sua vida, tem um propósito, e esse propósito ele vai se cumprir na tua vida, e ele precisa se cumprir também na tua casa, ele precisa se cumprir na tua família, ele precisa se cumprir na tua geração. Escute, ou você quer que a tua geração vindoura, ela se torne novamente escrava de Satanás? Quantos querem ser escravos de Satanás aqui? Dê um glória a Deus. Ninguém quer ser escravo de Satanás. Desde o começo da Bíblia até o final, nós passamos por um processo de conquistador
e de libertador. Eu não quero voltar a cometer os pecados que eu cometia antes. Eu não quero viver o nível de escravidão que eu vivia antes. Eu não quero transicionar para a minha geração a maldição que foi transicionada para mim até eu conhecer Jesus Cristo. Porque o texto diz, João 1,12, mas todos o quanto o receberam se tornaram filhos. Eu prefiro viver a condição de filho, e os meus filhos sendo filhos, os meus netos sendo filho, e os meus bisnetos sendo filho. E nós entrando, todos nós entrando num processo de consolidação, de libertação, de cura, de manifestação da glória de Deus, do poder de Deus atuando em nós, porque tem pessoas que nós amamos que precisam de Jesus. Deixa eu ser mais objetivo com você. Você veio hoje aqui passar por um treinamento. É um treinamento, você está sendo treinado. Agora você só vai desenvolver o treinamento que você está recebendo se você entender o propósito, porque o propósito ele vem antes de todas as coisas. O propósito original de Deus é que todos nós, eu e você, Mateus 6,33, buscamos primeiro o reino de Deus, a justiça dele, para que as demais coisas elas aconteçam nas nossas vidas. É simples o entendimento, é simples. Se eu quero viver debaixo desse propósito, debaixo desse céu profético, colhendo as bênçãos que Deus tem para mim, eu preciso entender qual é o propósito. O propósito não é você esquecer desse livro da lei e você não viver mais por ele. O propósito não é você pegar a tua bênção como um usurpador e pegar a tua bênção e nem dar tchau para Deus e ir embora. Negativo. O propósito é você pegar a tua bênção e viver na bênção, para que se cumpra na tua vida o propósito de Deus em todas as suas gerações. Nós não nos envolvemos de corpo, alma e espírito com esses cultos, com tudo que Deus está fazendo conosco, para que você não entenda o propósito de Deus e você saia daqui e eu te pergunte depois, como é que foi o seu culto? Foi legal. O que você ganhou? Qual foi o ganho? O que você mudou? Eu não sei. É fora do propósito. Eu não sei se você já se relacionou com uma pessoa fora do propósito, mas a gente nem quer dar conversa para as pessoas que estão fora do propósito, sim ou não? Se chega alguém para se relacionar com você, que está fora do teu propósito, você nem gasta tempo com essa pessoa, porque a conversa da pessoa é uma conversa ruim, o comportamento da pessoa é um comportamento ruim, as atitudes são ruins, aonde ela te leva é para coisas ruins, porque não faz mais parte do teu propósito. Agora, se o propósito da pessoa for o seu propósito, você para, senta, ouve, você recebe, absorve, você trabalha isso e depois você propaga o que você recebeu. Esse é o propósito de Deus, você entender a palavra dele, você viver a palavra e a essência, primeiro sendo um conquistador, você conquistando. O que você tem que conquistar em primeiro lugar hoje? O reino de Deus é a justiça, a tua vida, a tua casa, a tua família, os seus. Você precisa entender que a tua vida ela não é uma vida comum, você vive uma vida com um propósito. Uma pergunta: se o teu comportamento ele continuar sendo igual ao que você está hoje, o propósito se cumpre na tua vida ou não? As suas conquistas, elas serão diferentes ou serão as mesmas? Como vão ser os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, se você continuar com o mesmo comportamento que você tem hoje? Josué, se ele não ouvisse a voz de Deus, por 3 vezes na palavra, Deus fala para ele: esforça-te, esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo. Se 3 vezes Deus não falasse com Josué, ele não seria um conquistador. Quantas vezes Deus já falou com você? 1, 2, 3, 10. E cadê o teu esforço? Você precisa se esforçar, amém? O texto manda: esforça-te e tem bom ânimo. É gostoso viver uma vida aqui comum? Sim, mas isso glorifica a Deus? Não. O que eu tenho que pensar é na minha morada celestial. O libertador Jesus, ele estava no céu, do lado do seu Pai, e o Verbo se fez carne.
Deus olhou para Jesus e falou: Jesus, eu preciso mandar você, que aquele povo que eu amo, porque a palavra diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Mandou Jesus, o verbo, se fez carne, e habitou entre nós, e começou a propagar o seu reino. Escute, Jesus já podia, desde o ventre da mãe dele, a Virgem Maria, Jesus já podia começar a fazer milagre, porque João Batista, quando sentiu que ele estava no ventre da mãe, ele estando no ventre da mãe Isabel, ele já se mexeu todo. Jesus, ele podia, quando criança, 12 anos, ele desceu para a festa, ele sentou e começou a ensinar. A mãe dele chegou e falou assim: filho, por que você se perdeu? Ele falou: mulher, eu estou fazendo as coisas do meu pai. Ele fala para sua mãe, é o propósito. Jesus, antes de ser crucificado, no Monte das Oliveiras, a última oração que ele sobe ao monte para orar, ele fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita o teu propósito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque é propósito. Para encerrar, abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 29. Eu poderia ler todos os textos com você aqui de Jeremias, porque Jeremias é fantástico. Meu Pai, você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Repita comigo, por favor, propósito. Deus tem um propósito na sua vida. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, diz assim: porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Verso 12: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Verso 13: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos a congregar, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Repita comigo, propósito. Porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olhe para mim. Quem vai morar com Deus aqui? Você crê nisso? A palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Você crê mesmo que você vai morar com Deus? Quem tem dúvida? A única coisa que te separa de você morar com Deus é você não entender o propósito e não trazer Jesus para a tua vida como teu Senhor e Salvador. Porque o texto diz: quem crê e for batizado será salvo. O batismo que Jesus fala aqui não é aquele batismo das águas. Às vezes as pessoas acham que é o batismo das águas, e não é não. Jesus veio para batizar com água, mas Ele não me batizou e nem você. Mas nós somos batizados pelo fogo, pelo Espírito. Eu vou e vos enviarei aquele, quem? O Espírito, esse que desce como fogo. Propósito de Deus na terra é que você seja cheio da presença do Espírito Santo, porque aí você pode ser um conquistador, você pode ser um libertador. Na condição de filho, você vai para o céu, porque você o recebeu. Romanos capítulo 10, verso 9 diz assim: a saber, se você receber o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, você será salvo. É tão forte isso. Mas o texto
lá de João, ele fala que nós receberemos graça sobre graça, amém? E a graça é o favor que nós não merecemos. Se você acha que você vai para o céu porque você é bonitinho, porque você é educado, porque você é rico, é engano. É a graça de Deus. E qual é essa graça? O propósito. O propósito. Escute, você vai encontrar barreiras. Você vai confiar em pessoas. Assim como Josué, ele encontrou pessoas ao qual ele tinha uma ligação que, se não fosse Deus falar com ele, ele tinha ficado pelo caminho. Você vai ser decepcionado, você vai passar por muitas tribulações. Não é profético, é realidade. Porque quando você está debaixo desse propósito, para que tudo se cumpra na tua vida, a tua vida ela deixa de ser uma vida comum, vira uma vida extraordinária. E você receber o verbo na tua vida como a luz, não é para qualquer pessoa. Hoje eu estava lá na obra com o Flávio, né, Flávio? Nós estávamos conversando, era 2 e pouco da tarde, eu arrumando uns copos, e eu falei para o Flávio, eu falei assim: Flávio, eu vivi 4 anos de escravidão, 4 anos, aonde eu comecei uma empresa com 29 colaboradores, com 15 pessoas registradas, 15 pessoas, 15 ou 14 registradas, né? 40 e tantas pessoas trabalhando comigo. Nos últimos 4 anos, isso reduziu para 11. Profissionais, 5. Eu vivi o pior momento da minha vida, mas eu sei que tem um propósito. Porque Jeremias diz assim: eu pensei o pensamento que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós. Propósito. Escute isso. Nas últimas semanas, nós estamos vivendo guerra. O Richard, ele chegou na empresa e subiu no telhado para tirar a placa que o vento virou, né? E vai saber por que o vento vira uma placa daquela, para esconder o nome do Delamare. Esforça-te, tem bom ânimo. Foram 4 anos que coisas aconteceram na minha vida que eu falei: eu não entendi mais nada. Viramos o ano, entramos numa pandemia, estava com reforma, perdemos metade, perdemos 80% da nossa equipe de trabalho, desesperado, mas confiando em Deus, porque tem um propósito. Amanhã nós vamos começar a atender na nossa sede própria. Propósito. Aí eu te pergunto, eu pergunto para você, de onde vem essa força? Nós vamos sair daqui agora, nós vamos para a obra. Passamos o dia inteiro ontem, dia inteiro, nunca enchemos tanta caçamba, né, Vitor? Meu pai, eu estou com bronca de caçamba. No futuro eu posso até montar uma empresa chamada assim: tenho raiva de obra, de coleta de lixo, porque vai dando uma raiva, né? Aquelas caçambas, você não aguenta, você enche uma e vai, enche outra e vai, enche outra e vai, e o nosso está cheio de novo. Mas propósito, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel e justo para fazer com que se cumpra aqui nessa vida. Amanhã cedo eu vou estar atendendo no melhor espaço de beleza de Mato Grosso do Sul. Propósito. Você vai lá e você vai ver que o negócio ficou de excelência. Mas isso, estou falando para você, para não te desanimar. Fiquei triste hoje porque eu não pude estar aqui, nem ontem. Mas Deus levantou homens, guerreiros para estarem aí. Propósito. Aí eu quero falar com você agora. Quais são os teus territórios de conquista? O que você quer conquistar que você ainda não conquistou?
Quais são os desejos que tem no seu coração aí, que você quer externar isso, que você quer tomar posse, que você quer viver a alegria da plenitude, da presença do Espírito Santo? O que você traz dentro de você escondido, que você quer realizar, mas você tem medo às vezes da tua voz profética? O território de conquista. Josué, ele tinha que entrar, ele tinha que encarar um povo, ele tinha que matar aquele povo para conquistar a terra prometida. Guerra, ação, força, dedicação. Jesus, o Verbo se fez carne, ele desceu e ele ficou aqui como um humilde, manso cordeiro que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, mas conquistou a libertação da nossa escravidão no mundo. E a tua conquista, e o teu propósito, e aquilo que Deus preparou para você, e toda essa nuvem de glória que te rodeia, porque todo o propósito debaixo do céu e da terra vai acontecer na tua vida. Aquilo que Deus te prometeu, porque Ele sabe o pensamento que Ele tem a teu respeito, e é pensamento de paz e não de mal. Deus, Ele te ama, Ele quer te alavancar, você vai viver os melhores dias da sua vida. Meu Pai, eu acho que você não está entendendo. Eu falei para você que nos últimos 4 anos, eu não comi o pão que o diabo amassou, porque o diabo não é padeiro. Mas eu vivi momentos de chegar em casa e perder noites e noites de sono. Maria, minha esposa, dorme comigo, sabe como é que é. Eu vivi momentos em que os meus discípulos ligavam para mim: apóstolo, está tudo bem? Está tudo bem, porque 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: a tudo dai graça, para que se cumpra o poder e o propósito de Deus na tua vida. E eu comecei a entrar numa atmosfera nova. Nós tomamos posse do nosso território, a terra prometida ela chegou, a glória de Deus vai se estabelecer. Ontem, terminando as mudanças, as coisas, meus irmãos falavam assim: nós vamos viver o melhor dia da nossa vida. Meus 2 irmãos junto comigo, eles colocaram uns textos lá, e eles cheios da garra. Eu falei: cara, vocês vão prosperar de um tanto, vocês vão ser tão bem. O Vitor até teve um sonho com os carros que os caras vão ter. Eu olhei e falei: toma posse desse sonho, porque eu acredito no propósito de Deus que está debaixo desse céu, para encher o nosso coração de alegria, para nos transicionar a sair de uma vida medíocre e viver uma vida extraordinária. Nós só teremos êxito na nossa vida se nós nos esforçarmos, se nós fazemos com que aconteça na nossa vida a promessa e o propósito de Deus. Você vai contra o teu pai, você vai contra a tua mãe, você vai contra o teu irmão, porque a palavra diz: dia após dia, negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Aquele que quiser agradar ou ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você vai ter problemas na tua família não vai te entender. Deixa a tua família, busca o teu propósito, se estabelece com o teu propósito, aí vai atrás da tua família. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Às vezes, nós olhamos para nós e não somos merecedores mesmo da glória de Deus. Sabe por quê? Porque qualquer coisinha a gente murmura, desiste. Se a unha está encravada, eu já começo a blasfemar, a dizer que aquilo ali não é de Deus. Se a unha está encravada. E para quem está entubado no hospital? É propósito. Você precisa encontrar força hoje. Bate no ombro de quem está do seu lado aí e diga: hoje você precisa encontrar força. Olha, papai do céu, tem um monte de gente aqui precisando encontrar força. Olha para quem está do seu lado aí e fala: é com você que Deus está falando. Nós precisamos encontrar força. Aonde? Aonde não tem. Olhe para mim, porque enquanto tiver uma luzinha lá no fim do túnel, nós não entramos no propósito. A luz tem que apagar. Quando apaga toda a luz, aí vem a luz da presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, e aí nós somos tomados pela glória dele, e aí nós começamos a viver tudo aquilo que ele tem para nós,
que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu pensei, o pensamento que eu tenho a vosso respeito não é de mal. Jesus não quer que você viva uma vida escrava, chega de escravidão. Você tem um libertador, amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu tenho um libertador. Diz essa pessoa: eu tenho um libertador. Olhe para mim, aponta o dedo para mim aí. Fala assim: apóstolo, eu tenho um libertador. Fala de novo. Mais alto, fala de novo. Eu não estou sentindo firmeza. Fala mais alto e mais forte. Quem é o seu libertador? Jesus. Então entra na presença dele agora. Busca ele de todo o seu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Busca Jesus agora. Esse é o propósito original do Pai. Jesus, ele é o centro da vontade de Deus sendo estabelecido na terra para nós como seus filhos. Então entra na presença dele. Chama Jesus para entrar agora. Chama Jesus, entra na minha vida, transforma a minha vida, transforma a minha mente, muda o meu coração. Diz a Jesus, diz a ele: Jesus, o Senhor é a luz que acaba com todas as trevas na minha vida, porque o Senhor é o propósito. Erga sua voz em oração agora. Se conecte no reino espiritual, se conecte. Erga a tua voz, começa a externar, joga para fora tudo que está prendendo você agora. Joga para fora tudo o que está te prendendo, lança fora todo medo, toda culpa, toda condenação, toda acusação de Satanás. Lança fora agora. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Erga a tua voz. Entra na presença dele. Peça: Jesus, vem sobre mim, Jesus. Jesus é o propósito. Mais alto. Peça mais de Jesus. Peça mais. Enche Jesus Cristo. Enche a tua igreja. Manifesta da tua glória. Enche com o teu amor e com o teu poder. Manifesta da tua unção, Espírito Santo. Enche a tua igreja. Receba nessa noite, em nome de Jesus. Receba o poder do Espírito Santo.